Vamos lá, queridos. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma disciplina e ela é um tanto, vou usar essa palavra, é um tanto pesada. Por quê? Porque ela vai tratar principalmente com toda aquela estrutura, a essência do que é o chamado ministerial. Não é só pastoral. Pastoral é mais se refere por causa de que é o título mais conhecido dos 5 dons ministeriais. Mas a chamada em si, o peso da chamada ministerial, tá bom? O tema teologia pastoral, vamos definir: ciência que trata dos fundamentos bíblicos para o ministério pastoral, bem como das relações do pastor quanto ao seu trabalho, igreja, família e etc. Essa matéria não pode ser confundida com psicologia pastoral. Por quê? Porque a psicologia pastoral vai tratar especificamente, implicitamente, o que se refere a comportamento do pastor, na sua estrutura, nas suas emoções e principalmente a ação, o ativismo e assim também a questão de relacionamento. Então, a gente precisa diferenciar do que é psicologia pastoral, porque a psicologia vai ser uma matéria, uma disciplina também que nós vamos ver como devemos agir como líderes, como pastores, enfim. Toda essa psicologia vai ser tratada à parte. Agora, se refere mais à estrutura do ministério em si pastoral, a chamada, a estrutura do que é ser um pastor, o condicionamento para ser um pastor. Isso precisava ser bem tratado, mas bem tratado por longos anos para preparar o ministério ou o corpo ministerial da igreja. Se por análises que se fazem, eclesiásticas e tudo mais de estudos, se acredita que pelo menos em dois anos, se conhece o perfil, será bom, ruim, caráter bom ou mal, de uma pessoa. Em 2 anos se tem uma base. Então, em 2 anos também se adequa e se processa uma pessoa que de fato tem o chamado, para que ele possa entender ou abrir esse leque para se compreender o que é a chamada de Deus na sua vida, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o que ele deve fazer. Isso é muito sério, porque tudo tem que ser à luz da palavra de Deus, né? E vamos lá, nós vamos entrar nesse tema do que é a teologia pastoral. Em primeiro lugar, eu vou ler aqui uma frase de George Gilder, diz: os homens cobiçam, mas não sabem o que. Eles caminham, mas perdem a trilha de chegada. Eles lutam e competem, mas esquecem o prêmio. Eles espalham a semente, mas se recusam a cuidar do solo nas devidas estações. Eles buscam poder e glória, mas perdem o significado da vida. Por que é salientado isso aqui nessa apostila? Por quê? Porque de fato, há quem tenha o chamado ministerial, o chamado por Deus, e às vezes nos processos, primeiro, do ativismo, de responsabilidades, de tarefas, ações atitudinais, a própria ação ambiental, circunstancial, fazem com que muita gente perca o elo com o principal, que é, e isso que eu zelo com isso sempre, porque isso Deus sempre me tocou a fazer. Não é questionar, mas é pautar a minha chamada. Colocar minha chamada em pautar. Desde que seja para uma reciclagem, desde que seja para provar diante do Senhor que realmente é uma chamada genuína, verídica, pautar. Coloque sempre em pauta como está a sua chamada, como você está agindo, porque há quem possa estar agindo por uma sistêmica. Alguém pode estar agindo por uma metodologicamente, pode alguém estar agindo para obedecer a alguém. Pode alguém estar
obedecendo talvez um concílio eclesiástico. Pode alguém estar obedecendo, vamos falar assim, padrões, que isso logicamente é legal, é lícito, tudo que eu estou falando. Mas não se resume a isso. Não se resume a isso, é muito mais do que isso. É uma questão vocacional. E quem pode vocacionar você não é ninguém a não ser o Santo Espírito de Deus. Mas ninguém. Alguém pode te capacitar, alguém pode te instruir, alguém pode te direcionar, alguém pode te orientar, alguém pode te doutrinar, alguém pode te levar para a ortodoxia doutrinária, alguém pode te, talvez, até inserir metodologias eclesiásticas locais e moldadas a padrões de uma igreja local, porque há igrejas locais que cada um tem o seu padrão, até no modo de falar, no modo de se expressar, meu amigo, minha amiga, enfim, cada um vai ter sua externação de modos do agir, de falar, enfim, cada um vai se adequar, desde o que você tem que vestir, obrigatoriamente uma gravata, como para outro lugar uma camiseta para estar no altar, não faz diferença, muda-se em usos e costumes, porém, a essência principal às vezes tende a se esquecer, que é a tua conexão plena, mas plena com a ação do Espírito Santo de Deus. Então aí começa o que é uma vida pastoral, que a teologia pastoral ela vai nos fazer analisar essa questão vocacional, mas não é vocação, senão é uma vida que tenha essa virtude, essa chamada e entenda o que Deus quer fazer, tá bom? Aqui diz, excelente obra almejam os que são chamados, vocacionados por Deus para servirem, porém parece que uma desarmonia paira nas mentes de muitos que vêm para servirem nos ministérios, assim diversificados e existentes hoje no corpo de Cristo, onde o lema humano de liderança ou de cabeça toma uma forma mais abundante e não menos diferente do que a Bíblia fala. Parece que o lema, eu nasci para comandar, para mandar, tem tomado espaço nos corações dos que foram chamados de fato para servir. Então, aí que está. Aí nós, lógico, somos líderes, lógico, somos pastores da igreja, comandamos o rebanho. Só que nessa postura de quanto mais galgamos ministerialmente, mais precisaremos estar com o Espírito servil, consciente de que todos nós fomos dados. Se alguém tem algum chamado ministerial, seja apostólico, profético, evangelístico, pastoreio ou mestre, foi dado. O que diz em Efésios? Abre em Efésios. O que diz em Efésios? Deixa eu ver se achamos Efésios, capítulo 4, onde fala sobre os dons ministeriais. Recalco sempre que ministérios são esses aqui. Há ministério de serviço também, mas são mais dons. Mas dons especificamente ministeriais, Efésios 4. O que diz aqui? Diz que ele subiu, venceu a morte, né? O que diz? Ele mesmo concedeu. Ora, no versículo 9, Efésios 4, 9. Efésios 4, 9. Diz, ora, que quer dizer? Subiu, senão também havia, aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha a função de Cristo. Ele vem, encarna, ele vence a morte, ele ressuscita. Nós temos a glória da cruz, mas a glória verdadeira está na ressurreição. A glória verdadeira está na ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estávamos perdidos, porque Ele é primícia dos que dormem. Ele nos resgatou, Ele nos entregou como primícia, Ele encheu homens de primícias quando Ele ressuscitou. Só que Ele venceu a morte nas profundezas e Ele sobe profeticamente, Ele pega todos nós.
e nos unge, Mashiach, nos unge, Cristo unge e nos doa. Você foi doado. Diga, eu fui doado. E ele diz, e ele mesmo deu, não sei como diz na tua versão, concedeu. A palavra certa em hebraico, sabe qual que é? Ele deu uns. Deu uns. Quem tem essa versão? Deu uns. Então, tem traduções erradas. Diz, deu a um. Não, uma coisa é dar a alguém uma Bíblia, dar a alguém um presente. Não é isso, gente. Ele deu uns. Deu uma pessoa para. Não deu. Eu vou colocar água no copo. Eu vou colocar a água no copo, certo? Agora, vou dar o copo de água para alguém, é isso? Ele se reveste, mas deu você para alguém. Eu vou encher este copo de água, esse é unção ministerial. E pegou esse copo de água, esse vaso, e deu para alguém. Para quem o deu? O deu para a igreja. Ou seja, o ministério, o ministro é um presente dado por Deus à igreja. Esse é o que o grego de Paulo está falando. Deu uns para. Aí começa a falar. Deu uns para. Porque se a gente entra na questão, como foi traduzida, algumas versões concedeu. Ele está dizendo que está concedendo que uns sejam. Não, não é isso. Deu a uns. Não, o dom não é dado para mim. O dom ministerial não é dado para mim, não é dado para você. Ele não te dá o pastoreio. Não, jamais. Esse é o problema da igreja, que pensa que o pastoreio é dele. Qual é o problema de muita gente que pensa que a liderança é dele? Não, não, não. Você foi doado para liderar. Você foi dado para pastorear. Você foi dado para ser apóstolo. Foi na aula passada que eu falei por que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi na aula passada ou não? Por que lavou os pés dos discípulos? Porque o sacrifício tinha que lavar os pés. Em Levítico 1,6 está escrito, lavarás os pés do sacrifício. Jesus está servindo ele vai ser martirizado, mas eles não fiquem felizes não, porque vocês vão morrer também. Cada um deles foi lavado o pé porque eles foram dados como sacrifício. Eles foram dados como sacrifício vivo. O próprio Paulo recalca isso e diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E diz que agora fomos entregues, dados como sacrifício vivo. Tá bom? Então, você é uma doação. A maior prova do Mashiach, que é o ungido através da unção ministerial, é o próprio Cristo. Quando está o maior versículo revelado, que é João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que... Aí que está. Deu o seu filho para... Deu o seu filho para. Essa é a proposta, entregar alguém para uma missão. Deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para. É uma função, certo? É uma unção que vai, uma unção que vai te revestir, mas tem uma função, tá? Eu vou lhe falar outra coisa importante. Alguns tempos atrás, na aula de liderança, eu falei sobre, quem lembra? Paixão. Quem lembra disso? Anota isso aqui quem não lembra. Ou quem nunca escreveu. Paixão. Que mais era? Paixão, talento. Talento. Valor. Valores. E vocação. Vocação. Isso eu ensino até nas aulas de liderança e é bem bacana, porque há uma diferença nisso aqui, ó. Paixão é amar o que se faz. Tudo vai ser o que se faz, tá? Amar. Talento é ser bom no que se faz. Valor se refere à essência do que se faz. A essência. E vocação é a missão.
a missão do que se faz. Quem entendeu? Olha só. Exemplo, tem gente que tem talento. Eu conheço gente que tem talento, mas não tem paixão pelo que faz. Não gosta do que faz. Não gosta. Fala, meu filho, toca, por favor. Você toca piano, você tem que voltar a tocar piano. Toca piano. Mas não toca, por quê? Porque talvez falta paixão. E tem gente que eu conheço que ama cantar, mas é taquara rachada. Não tem talento. Não tem talento nenhum. Só que ele ama, e ele pensa que é cantor. E eu conheço gente até que eu falei, meu irmão, teu dom não é cantar. Eu já proibi alguns pastores lá na Baixada, querido, você está proibido de cantar. Está proibido, porque teu talento é pregar. Você ama cantar, mas não nasceu para cantar. Vai à igreja. Agora, talento, ou a pessoa nasce, com esse talento ele o desenvolve, ou talento se ramifica para várias coisas. Não vou entrar em detalhe, mas uma habilidade pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvido. Então, eu não tenho inteligência sinestésica, nunca tive. Porque agora estou percebendo que é algo que precisa ser desenvolvido. Embora não sou nenhum atleta, mas é algo que pode ser desenvolvido. Há capacidades e habilidades que podem ser desenvolvidas, mas a pessoa não nasceu com esse talento. Tem pessoa que já nasce, por exemplo, tem gente que nasce com um violão, na hora de dar à luz, já nasceu com o violão embaixo do braço. Tem gente que já nasce desde criança, já canta. Fala, meu Deus, essa criança, o céu se abre quando ela canta. Não é somente cantar, mas toca, envolve. Né? Tem gente que tem algum talento para cozinhar, enfim, a pessoa é boa no que faz. Valor, essência, valores. A empresa não tem valores? O quadro dos nossos valores, que mais? A nossa ética, não tem isso? A nossa ética, temos ética no que fazemos? Ou fazemos de qualquer jeito, ou sem padrões morais, sem padrões que estruturam, né, uma boa consciência. Então, isso é importante, ver os valores. E vocação é aonde eu vou chegar com tudo isso. Que missão eu tenho? Vamos supor que presta atenção, vamos supor que eu canto. Só que eu sou apaixonado por cantar. Eu sou apaixonado, toda hora estou cantando, já fiz conservatório, já fiz aula de música, já sei, tenho ouvido técnico para ouvir, desafinado, sei separar todas as vozes, pronto, sei, eu também sei fazer, se o cara canta em soprano, eu faço contrato, se ele canta contrato, eu faço tenor, enfim, pronto, já tenho a paixão, sou apaixonado, só que eu me aprimorei, eu estudei, me formei, conhecimento, eu estou estudando, e vou aprender, sempre me abrindo para conhecer. O cara é formado, ele entende, certo? Agora vem valor. Porque, agora, por exemplo, eu vou ser um cantor. O que eu vou fazer com esse valor? É a minha essência. Vou ser uma pessoa corrupta que se não me pagam e faltam R$200 do cachê, já que agora se cobra cachê, não sobe no altar? Vou virar um pilantra de que se não me pagam os 10 mil, não vou? E aí vai, queridos, está cheio disso na igreja. E hoje em dia, nesse mundo gospel, eu posso falar categoricamente, uma boa parte, para não ser tão radical, uma boa parte está simplesmente suprindo um mercado, uma necessidade de um mercado. Desde tudo. Graças a Deus que a Bíblia é editada. Graças a Deus que há uma necessidade de Bíblia e de termos a palavra de Deus. Mas querendo ou não, o fabricar a Bíblia é um suprimento de mercado. É um suprimento de mercado. Então, hoje em dia, tudo isso faz parte. Não adianta a gente querer fugir. O que a gente não pode se corromper. Minha filha não está vendendo camiseta com dizeres bíblicos? Isso é um suprimento de mercado. De querer evangelizar. Gravar um CD é um suprimento de mercado que já faz parte. Porque se fosse, vamos lá, alguém que criou, recebeu um louvor, e ele patenteia o louvor, né? E diz, quero que a igreja cante. É para Deus. É por paixão e por talento. É para Deus. E ensina a igreja, toda a igreja, 1000 pessoas cantam. Essa aí passa para outro, canta. E diz, não, ninguém vai gravar. Eu proíbo que alguém grave, não vou vender os direitos autorais. Eu quero que toda a igreja cante. Mas ninguém vai gravar esse CD, ninguém vai gravar e ninguém vai lucrar com esse louvor. Porque é para Deus. Aí posso começar a acreditar que isso
de fato para Deus. Quem está me entendendo? Então, posso ser radical na minha postura. Porém, querendo ou não, o cara já criou um hino lindo, diz, ai, quanto você vende ele? Eu conheço gente que faz música e tem o talento, só que ele vende por 1.000, por 2.000, e se o cantor é famoso, vende até por 10 mil reais, o direito de gravar. É o suprimento de um mercado. Sim, eu sei que essa demanda faz com que muita gente, logicamente, viva disso, mas que não haja corrupção. Que não haja corrupção. Esse é o X. Que não haja corrupção, que não haja, vamos falar assim, uma barganha maligna nisso, que não haja, por exemplo, há poucos dias eu fiquei sabendo de que um pastor que ia pregar, e o cachê dele, por exemplo, é 5 mil reais, faltavam 500 reais, ele não foi pregar. Outro cantor desceu 1 hora antes, porque não tinham pago tudo. Então, aí já começa, poxa vida, será que tudo é barganha e tudo que é... Perde-se o valor, a essência? Será que não se faz as coisas numa dimensão espiritual, acima de tudo? É lógico. Há gente que protesta, então os pastores não deveriam receber salário. Não, a palavra diz, quem trabalha recebe o seu salário. Viva do Evangelho. Mas, lamentavelmente, no ministério há pessoas que estão se corrompendo no ministério. Entrou uma ação maquiavélica dentro da igreja que precisa ser tratada urgentemente, gente. E eu preciso que vocês ouçam isso, porque os valores se perderam. Deus pode me prosperar muito, mas não há necessidade de eu me corromper. Deus pode me prosperar muito, mas não há necessidade de eu me perder valores. Deus pode me levar para o mundo inteiro, mas não posso perder valores. Isso aí é terrível. E todos nós somos tendenciosos a perder valores. Todos nós, todos. Aqui não há ninguém que diga, não. Temos tendência, que vai se ver Deus, vai se corromper, é outra coisa. Mas todos temos a tendência, todos. Vocação, missão, aonde eu quero chegar? Não, eu só quero vender. Não, eu só quero encher a igreja e que realmente a igreja me supra. Não, eu quero ter status, muito status. Eu gosto de status, colocar o status em evidência, vamos falar, que alguém diga isso. Só quero status, o ministério para mim é status. Será que existe ainda ministério, existe já ministério com base no status? Com mídia gospel? Existe. Então, qual é a minha vocação? Eu quero que realmente almas se salvem. Eu quero que realmente a glória do reino tome pessoas, lugares. Eu quero que realmente pessoas alcancem a virtude de uma vida eterna. Será que meu sonho é levar milhares que atravessem os portais celestiais? Eu quero levantar um império para mim. Então, paixão, talento, valor e vocação é uma coisa que todo líder ou qualquer pessoa profissional, ainda tem a profissão é o quanto eu estruturo e dinamizo meu trabalho para ter retorno. Isso é profissão, tudo que eu sou pago para fazer. É possível juntar tudo? É possível juntar tudo. Pode ser que alguém que será profissional, que tenha vocação, que tenha uma missão, que não será somente... Ele pode lucrar com isso, mas pode ter uma vocação, e a missão dele vai ser cumprida. Pode ter valores, pode ter talento e pode ter paixão. Agora eu conheço gente que tem uma paixão, mas está totalmente fora do contexto da sua paixão. Sua paixão, por exemplo, tirar fotografia. Ele ama tirar fotografia. Tem gente que eu conheço gente que tem paixão por mar. O negócio dele é mar. Só que o que ele faz é totalmente fora do contexto. Então, vamos resumir isso aqui. Quer viver a excelência de um ministério sadio? Equilibra esses 4 pontos, pelo menos. Você tem que ter uma paixão. Algo tem que arder no teu coração, que tem que ser exclusivamente promovido pelo Santo Espírito de Deus. Do contrário, não vale. Segundo, eu tenho que ser bom. Sim, tenho paixão por vida, mas vou conhecer a geografia, vou estudar, vou fazer teologia, vou ler Bíblia.
Minha paixão é pregar, vou ler a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, pelo menos. Vou decorar versículos, vou entender disciplinas bíblicas, vou entender teorias e teologia, vou indagar, vou aprender um pouquinho disso, daquilo, do outro, será. Vou ter que me aprimorar. Uma certa vez, no meio de pastores, eu disse, abra sua Bíblia no livro de Jericó. E teve pastor que começou a procurar o livro de Jericó na Bíblia. E ainda, um falou para o outro assim, falou, onde que fica? Falou, acho que é do lado de Josué, falou. Do lado do livro de Josué. Então, o que está acontecendo? Falta ser bom no que eu faço. Vou ter que me aprimorar, vou ter que estudar, vou ter que conhecer, vou ter que abrir minha mente, vou ter que quebrar paradigma, vou ter que me matar uma madrugada estudando, vou ter que ler Bíblia, vou ter que ler livros, vou ter que me aprimorar. Amém? Certo? Valores? Sim, não vou perder a essência. Há uma ética, há uma santidade, há um padrão, há uma equidade, há um equilíbrio, há um conteúdo sobrenatural que não posso perder. E vocação, aonde eu vou chegar com isso? Vou chegar no céu ou fica aqui na terra? E aí vai. Então, aqui diz a importância da vocação. Excelente obra alguém almeja. Paulo vai falando muito, e a Timóteo ele escreve claramente sobre essa questão a questão vocacional do ministério. Aqui tem muita leitura, vocês vão ler depois, que eu não tenho paciência, eu estou sem. Fui no oculista, já me decretaram que eu vou ter que usar óculos, não se escandalize só aparecer com óculos aqui. Já fiz 46 anos, não entendi demais. Mas olha só, nós temos que entender uma coisa, na postura do que é essa organização da eclésia, da igreja, né, há lideranças que foram doadas para que estruturem a mesma. Shalom, querido, fica à vontade. Tem lugar aqui, ó, tem lugar aqui. Fica à vontade, será bem-vindo. Está faltando mais homens bonitos nessa classe. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que acontece? A essência da estrutura do corpo organizacional, Paulo sempre é claro e fala assim, o olho não pode falar para a boca porque que eu sou olho e a boca porque que eu não sou boca, ou vice-versa, tanto faz. Porque nessa fusão todos unidos estão tendo uma organização, uma fusão, a unicidade onde um precisa do outro para funcionar. E o que acontece? Logicamente, haverá um cabeça que é Cristo e haverá liderança, haverá mover de liderança doado por Cristo para que esses líderes possam levar a igreja no seu propósito, nessa paixão, nesse talento, em valores e em vocação. A liderança tem que ser direcionada, aliás, guiada para que direcione a igreja num todo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? E aí começa a esquentar um pouco o negócio. É assim. A sistêmica eclesiástica, ela avançou tanto, se modernizou tanto, ela se aprimorou tanto, porque tudo que é aprimoramento é maravilhoso. Por exemplo, quem aqui não gosta de iPhone? Quem não gosta de iPad? Quem não gosta da tecnologia touch, dessa tecnologia de WhatsApp, tudo que é moderno que há uns 20 anos atrás nós não tínhamos, né? É tão fácil hoje em dia a comunicação. Mas toda essa comunicação e esses benefícios estruturais trouxeram malefícios. Quem pode me citar algum malefício de toda essa modernidade? As pessoas quase não se falam mais. Você entra no metrô, tá cada um... Então, cada um se internou num mundo virtual que às vezes nem dá bom dia. Dentro da mesa de casa, isso eu proíbo iPhone, o telefone dentro de casa. Desliga, vamos almoçar, vamos conversar, porque nem conversa mais. O casal está namorando e cada um sentado do seu lado mexendo. Então, as pessoas se estão desvinculando. Que mais? Se isolando também. Que mais? Então, um benefício, uma estrutura de benefício, trouxe malefícios. E aí vai. Dependência, e aí vai. Compulsões, tanta coisa maligna que pode surgir. Então, presta atenção. Roubo de tempo, né? Falta de foco, falta de meta, falta de objetivo, enfim. Agora, presta atenção. A igreja,
Tem liberdade no Brasil? Ah, queridos, a igreja no Brasil não tem liberdade, ela está escancarada, gente. Eu oro todos os dias por essa nação, porque eu sou apaixonado por esse Brasil. Amo esse Brasil, mas amo pelo Espírito Santo, porque se fosse o Natanael humano, eu já teria me mandado embora daqui faz tempo. Mas olha, é por uma paixão espiritual, é algo de Deus, é algo que não tem como fugir, é algo que está inato assim dentro do coração. E nessa ação passional, nós podemos ver no Brasil que há muitas pessoas que de fato vivenciaram o evangelho glorioso. O evangelho deu certo no Brasil. Amém. Deu tão certo que deu espaço até para coisas que não são certas. Entrou muita coisa que não devia ter entrado, né? Está tão escancarada, porque eu te falo uma coisa: se na nossa cultura fosse proibido ser crente, e se alguém é encontrado numa célula, numa igreja e é preso, te garanto que vai haver crente. Ninguém acaba com a igreja em nenhum lugar. Vai haver crente, como tem na Coreia do Norte, tem crentes. Mas vai perguntar que essência há no coração desses crentes. Qual é a estrutura, a profundeza, essa profundeza que há nesses crentes? Então, nesse benefício de termos Bíblias online, Bíblia da mulher, Bíblia gay, temos Bíblia do corintiano, Bíblia do São Paulino, Bíblia do palmeirense, Bíblia, tudo que é Bíblia, agora Bíblia para prosperidade, Bíblia, enfim. Esse mercado nos supre em tudo que nós precisamos e damos conselho, essa Bíblia não dá, essa Bíblia dá. Quem diria que chegaria esse tempo? Não, essa Bíblia pode jogar no lixo, essa aqui pode pegar, pode comprar. E aí vai, você pode se vestir de crente dos pés à cabeça, ninguém vai te falar nada. Ou seja, liberdade de culto, adoração, louvor, glorificação, em nome do Senhor. A igreja não paga tributo, não sei se isso é mal ou é bom, gente. Me perdoem minhas oscilações nos meus conceitos, mas sei lá se isso é bom bom ou é ruim, mas a igreja tem liberdade livre de tributo e a igreja ajuda muito mais a sociedade do que nós imaginamos, mas presta atenção, nesse mover, os adultérios na essência dos valores já estão muito presentes. E aí nessa mecânica que vai produzindo, eu vou lhe falar algo que vai mexer um pouquinho com você. Pode ser que haja alguém que não foi separado pelo Espírito Santo, mas foi separado por uma mecânica, uma metodologia, uma ação eclesiástica e até um fenômeno comportamental através dos anos. Tem um versículo que me chama a atenção em Atos 13. Atos 13, quando diz assim: e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Saulo. Separai-me a Barnabé e Saulo. Quem separava? Para a obra, não diz para uma obra, é a obra de Deus é a obra, não é uma obra. Um trabalho específico, separa-me fulano para limpar o telhado da igreja, é uma coisa. Separa-me fulano para que faça tal coisa com tal pessoa, enfim. Separa-me diácono para que cuide das mesas, é uma coisa. Estou falando a obra, não diz uma obra, diz a obra, devia estar com maiúsculo. A obra. Separai-me. Quem separava era o Espírito Santo. Ele dizia: eu quero fulano. Eu quero fulano. E esse fulano é o que eu separei. E ele comunicava. Você pode ver nesse versículo, até vou procurar aqui, Atos 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra do Senhor. Lê um pouquinho antes, quando diz que... Na igreja que estava em Antioquia havia uns profetas e doutores. Esse aí, eu amo esse versículo. Profetas e mestres, diz. Profetas e doutores. Por que salienta profetas e doutores? Porque, queridos, nós somos apostólicos, porque necessita voltar a uma visão apostólica, porque é do ir, do fazer, do sair. Só que, querendo ou não, Paulo disse: desejar os melhores dons, os dons de profecia. Por que se pode ver como mais excelente? Porque a profecia é o que te conecta ao sobrenatural. A profecia, o dom profético, o dom ministerial profético é o que tem a responsabilidade de trazer o céu aqui, ó.
e a revelação sobrenatural a mortais, a eclésia aqui dentro. Ele é o que rompe, ele é o que a unção profética é o que tem a chave de abrir essa visão da revelação daquilo que é mistério, daquilo que é profético, daquilo que é sobrenatural, daquilo que não se entende. Se derramou, o Espírito Santo não vai fazer questão que você entenda, mas vai acontecer se o buscarmos. Amém, amém ou não? Amém. É por isso que aí vem depois de interpreta em línguas, porque é capaz que alguém fale em língua, tá pulando e alegre, mas ele nem sabe o que está falando. Então aí vem o mestre, diz, havia profetas e mestres só. Lógico que havia apóstolos, lógico que havia pastores, é lógico que havia evangelistas, estão todos evangelizando, mas por que saliência esses dois? Porque hoje em dia o que a igreja precisa para ter um equilíbrio é isso, entre o apostolado, entre o evangelista e entre o pastoreio. Eu creio piamente que dois equilibram a balança. Qual é? É trazer a revelação e o povo entender o que foi lhe revelado. O mestrado entendeu o que foi lhe revelado. Porque eu posso viver saboreando uma revelação a vida inteira e não entender o que Deus me revelou. Posso sentir algo, não sei o que estou sentindo, só sei que gostou demais, mas não sei o que é. O Senhor me mostrou algo glorioso. Está acontecendo algo glorioso na igreja, não consigo nem entender. De fato, não vamos entender nunca mais. O mestrado vai te levar à palavra, para que possamos ter discernimento. Lembra de Felipe e o eunuco? Hein? Lembra de Felipe e o eunuco? O que acontece com Felipe? Vá lá no carro, chega-te ao carro. Quem está falando com ele? O Espírito Santo de Deus está falando. E o que o eunuco está lendo? Que o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes, que é o primeiro que vai entrar na África. O Espírito Santo está falando assim, ó, vá lá nesse cabra, porque esse cara é escolhido para ser o primeiro o enviado para a África. Se tem hoje evangelho na África, eu sei que muitos países estão tendo avivamento na África, é por causa de um cidadão chamado, não fala nem o nome, era o etíope, era tesoureiro da rainha de Candace, ou seja, Candace, rainha dos etíopes, aliás. Então, ele chega e fala, entendes tu que lês? Aí é o mestrado. Então, o Felipe vem com a revelação, ele tem a unção de profecia, Deus fala com ele, traz a essência do sobrenatural, ele está tão ungido profeticamente que depois, quando ele o batiza, ele desaparece. Pum! Ele é transladado para as outras. Gente, está faltando isso no meio da igreja. Está faltando de ser me traslada assim, para algum lugar. Nessas avenidas aqui de São Paulo, se eu quero ser trasladado, tchum, apareço aqui na frente da igreja. Que benção. Isso acontecia no avivamento. Em 1909 aconteceu isso, de gente, o rio, porque ia para o interior lá da Santa Ceia, aqueles tempos que era de mula, e orava e chorava porque o rio estava transbordando, tinha chovido muito e não podiam passar, a ponte tinha quebrado. Quando terminavam de orar, estavam do outro lado. Agora, como atravessaram, só Deus sabe. Na minha época, eu escutei quando criança testemunho de missionários entrando no deserto de Atacama, no Chile, para pregar na Bolívia e no Peru, ao ponto de faltar gasolina e colocar água no tanque e orar para Deus transformar em gasolina. E eu sei de testemunho de pastoras que não tinham o que comer, às vezes na obra missionária, e colocarem nas brasas, não havia fogo, não havia fogão, não havia nada, e a chaleira ferver. Eu cresci escutando esses testemunhos, e a chaleira ferveu. Como ferveu, ninguém sabe. Só sei que a irmã havia com língua estranha, blá, servindo chá para todo mundo, quente. Agora, como ferveu, não havia nem fogão, nem lenha, nem nada. Então, falta um pouquinho de fé, de milagres. Quem já ouviu, leiam esse livro, gente. Esse livro vai encher a fé de muita gente. O Povo Mais Feliz da Terra. Demos Shakarian. Leiam esse livro, gente, vocês vão chorar. O Povo Mais Feliz da Terra. Ele é o fundador da DONEP. Demos Shakarian. É um cara top. Esse cara eu não conheci porque já faleceu. Não sei, eu vou abraçar ele e vou ver. Porque vocês vão ver assim, coisas assim sobrenaturais. Tão simples que até se tremia todo para falar em público, mas o dom que Deus deu para ele. Então o que acontece? O que está faltando? Existe a possibilidade de nessa
nessa ação processual de uma dogmática, de uma estrutura comportamental na igreja, de tendências dentro da igreja, eclesiásticas, comportamentais, individuais ou ministeriais, enfim, existe a possibilidade de alguém ser separado para. E o Espírito Santo respeita. O Espírito Santo, porque ele deu liberdade à igreja. O Espírito Santo deu liberdade à igreja. E se alguém é separado, porque, por exemplo, o Espírito Santo pode me guiar para eu ver que uma pessoa tem dom, tem talento, tem chamado, e vem, vamos separá-lo para o ministério, e vem o Espírito Santo, ele vai ter a incumbência de ungí-lo, porque é chamada do Espírito. Mas também há um engano, de nós separarmos alguém que nós achávamos que era e não era. De alguém estar e não ser. De alguém exercer uma função e não ser. Nós que falamos muito em liderança, equipe de liderança, nós falamos muito em equipe de 12 e tal, aquela coisa toda, então eu te digo, quantas foram as pessoas que você separou, julgando que era a vontade do Senhor, e não era. Ou talvez era e a pessoa não quis, não se habilitou, não se preparou, na paixão não foi o suficiente, o talento ali não se aprimorou, perdeu a essência e esqueceu da missão. E foi-se pelo ralo. E onde está? Nos quintos. Só Jeová sabe onde está. Estou falando por gente que eu separei. Eu estava convicto nisso, que como é possível? Então, vamos ter decepções. Mas não se escandalize, porque Jesus está ali. E aí ficamos em dúvida com uma coisa, né? Principalmente dentro da visão dos 12. Sim. Que se escolhe muita gente para ocupar um cargo de liderança, e aí ficamos naquela dúvida, ou não fizemos uma escolha espiritual, ou Deus deu uma oportunidade para aquela pessoa que ela não soube aproveitar. Verdade, exatamente. Sempre Deus irá respeitar o mover de algo que conceitualmente está bem feito, ou bem escolhido, ou bem processado, e a pessoa não aproveitou. Existe essa chance. Como Judas. Que chance melhor Judas teve? De andar com o mestre? E aí vai. Só que o próprio Jesus, toda vez que podia falar, um de vocês é Satanás. Um de vocês é demônio puro. E ainda talvez eu creio que Judas falar, quem será, hein, meu Deus? Acho que Judas questionava, será que... Bom, a essência de Cristo na igreja precisa estar em ser doados por uma ação gloriosa, ministerial, pastoral, ao ponto de se doar, porque a palavra do Senhor diz, se alguém deseja excelente obra, então na palavra excelência, excelente obra deseja, mas convém, veja na página 7, que temos aqui, ó, na página 7, já que estamos falando... Aqui apresenta Cristo sendo doado pelo Pai, ele sendo doado. Aqui diz nesse contexto que Deus deseja esse relacionamento. Podemos rever dados bíblicos para a formação de uma teologia pastoral. Por exemplo, quando a Bíblia traz as palavras do próprio Jesus, eu vim para, meu Pai me enviou para, ou eu fui enviado para, se resume no... O Pai o deu, o Pai o entregou para. Toda a teologia que nós aventuramos formalizar seria dentro de uma focalização cristocêntrica. Cristo é o modelo de ministério. Amém. Cristo é o modelo de ação vocacional. Ninguém, sim, há modelos, há pessoas que são exemplo, mas Cristo é a essência. Por isso diz assim, o Cristo sempre está sendo salientado, não fala Jesus, que nós vimos na aula passada também, você aceita Jesus, mas você permanece no Cristo. Jesus é a porta, mas o Cristo é a permanência. Diz, vós que estáis em Cristo, não diz os que estão em Jesus. Jesus é a porta, mas a permanência é o Cristo, é o HaMashiach, o Mashiach. Mashiach é a essência, a virtude que te mantém, é o azeite. Por que Mashiach mantém, conserva? Porque o azeite permeia. Por exemplo, na minha terra existe muito costume de bacalhau, para ser conservado, se coloca dentro de azeite. E fica dentro do azeite, se conserva o bacalhau.
Que mais? Várias coisas se conservam no azeite, se preservam, como o sal, também o azeite. Então, o azeite é Mashiach, ou seja, permeia toda a estrutura molecular, é tomada e a preservação. Então, Cristo é a porta, Mashiach é a unção que me mantém. Vós que estão, vocês vão ver muito essa frase, vós que estáis em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação não é criatura, é criação, a palavra certa é criação. As coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo, mas se alguém permanece em Cristo, predestinados em Cristo, nos diz em Jesus. Mas são duas pessoas? Não, é uma pessoa só. Porém, Yeshua é o acesso, Yeshua é a pessoa, o Cristo é a unção. O que precisa me manter aceso, o que precisa me manter na essência, o que precisa me manter conservado, o que precisa me manter apaixonado, o que precisa me manter na missão, o que precisa estruturar minha vocação e me aprimorar naquilo que eu preciso fazer. Ok? Amém, queridos? Amém. Muito bem. Alguma pergunta? Não, vamos lá então. Aqui diz, no decorrer de sua mensagem ou do desenvolvimento, na página 7 estou lendo, de sua reflexão, vemos um tempo onde a igreja se torna instrumento dessa missão, sendo ela capacitada, comissionada e enviada por Jesus. Cristo agora entra na igreja e a igreja faz parte de Cristo. Cristo vai com a igreja, porque a igreja é o seu corpo e ela se move, porque é o corpo de Cristo. E onde vai a igreja? Vai Cristo. Onde vai Cristo, vai a igreja. Então, é a igreja que tem essa comissão. A comissão de abrir placas, não. De abrir outdoor com a propaganda da igreja. Abrir outdoor com a propaganda do fulano com chapéu de cowboy dizendo, venha que aqui tem milagre. Não. É a promoção de uma glória sobrenatural que traz o evangelho do reino. Amém. E o evangelho é do reino, porque o evangelho traz a essência de algo sobrenatural que não é dessa terra. É implantado nessa terra, vai ser trazido a esta terra oficialmente e depois será recolhido. Nós vamos embora daqui. Esses textos acima fazem uma referência específica a Jesus. A Missio Dei, missão divina, né? Mas a igreja passa a receber referência que agora a responsabilidade lhe pertence. E as citações bíblicas são a ela direcionada. Ela é que é enviada, ela sai, ela conquista, ela avança com essa bandeira gloriosa de levar a missão de Cristo, tá bom? Olha só, nessa ação ministerial, vou até tirar a teologia pastoral, vou colocar ação ministerial, há outras coisas que não estão aqui na apostila, mas eu quero que vocês vejam. Ação ministerial. Eu quero me inserir especificamente no que diz Efésios 4, que diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sei que vocês podem discordar, alguém pode discordar e tem plena liberdade para discordar, mas eu pessoalmente já falei aqui que eu não creio que ministério seja louvor. Louvor diz, quem tem fôlego louve ao Senhor, o louvor é para todos. Dança, diz que quem tem fôlego se movimente, adorar, louvar, dança, para mim, no meu contexto que eu fui ensinado e ao mesmo tempo eu acredito nisso, dança é dança. Dança é dança, não existe ministério de dança, para mim. Existe a dança consagrada ao Senhor, uma dança santa, uma dança profética no sentido de declarar coisas, enfim, que ela pode ser usada para chamar pessoas, mas ninguém se converte por uma dança. Não, ela pode ser instrumento, mas quem vai trabalhar a palavra? Quem vai entrar no coração da palavra? Porque eu posso até conquistar alguém bonito que gosta da dança, mas só veio pela dança. E ficou na dança. E dançou. Lhe faltou sã doutrina. Lhe faltou a virtude da palavra. Lhe faltou. Conheço muita gente que pela música foi atraído. Pela música, e chegou até que tocar no altar. Só que do jeito que foi atraído pela música,
Foi-se pela música também. Foi levado pela música também. Então, a palavra é Cristo que atrai a unção e traz a palavra, o trilho da palavra, a obediência da palavra. Diz, se me amardes, se vocês têm paixão por mim, guardareis o quê? Meus mandamentos. Essa é a maior prova. É a maior prova que realmente eu estou vivenciando o que é realmente a vontade de Deus nesse santo ministério. Tá bom? Nessa ação ministerial nós temos que agir, nós temos que entender, nós temos que ter ação para fazer, lógico, é um contexto. Eu sempre separo, quando eu falo com líderes, pastores ou pessoas do ministério, 3 coisas importantes. Primeiro é conhecimento. Conhecimento. Anote porque isso não está na apostila. 2, habilidade. Habilidade. E terceiro, atitude. Atitude. Por que eu saliento essas 3 coisas importantíssimas? Porque elas são um equilíbrio no nosso ministério. Vou explicar por quê. Primeiro, quando fala conhecimento, no que se refere à ação. Ação é fazer. Ação é fazer. Ação ministerial, conhecimento é o que fazer. Esse é o grande dilema de muito líder e pastor. Toda pessoa que se pergunta o que fazer, porque não tem conhecimento. Falta estrutura no conhecimento. Não se canta, o que fazer, aonde ir? Esse cara está perdido, gente. Quem fez ele estava perdido. Então, o que fazer? O que eu vou fazer? Hein? Agora, presta atenção. O que fazer? Espera aí, gente. Paixão, estou apaixonado. Segundo, tenho talento, me aprimorei. Sei, conheço, entendo, me estruturei. Sei a essência, não me perdi, não me corrompi. Não me corrompi. Quarto, tenho missão, sei o que estou fazendo, tenho um foco, tenho uma meta, tenho uma missão, tenho um resultado. Maravilha. E eu vou me perguntar o que fazer? Paulo, quando ele caiu em terra, como dizem que era do cavalo, podia ser uma mula, podia ser a pé, não sei, mas caiu em terra, ele disse, Senhor, o que devo fazer? A expressão que eu faço é de alguém que realmente lhe tiraram o chão. E o que tem hoje em dia de pastores e líderes que parece que estão sem chão. E às vezes estamos tão secularizados que eu conheço gente fechando igreja porque o transtorno de pagar um aluguel o sucumbiu, oprimiu tanto. Eu já vi tanto líder aflito por pagar contas de luz, de água, telefone, dependência da igreja e aluguel da igreja, que o cara está louco. Se perdeu na sua essência, se perdeu na sua moral. Meu Deus, só falta vender a sogra, meu irmão, para poder fazer coisa. Só falta leiloar a sogra, porque ele se perdeu, gente, se perdeu. O que aconteceu? Ele começou a perguntar o que fazer. Você não sabe o que fazer? Você não sabe o que fazer? Meu Deus. Você é pastor. É por isso que Jesus confrontou a Nicodemo. Nicodemo era doutor. Ele chegou de noite, escondido, covarde, mas tudo bom. Mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas. Tudo bom. O que é necessário para entrar no reino do céu? Tu sendo mestre em Israel, não sabes o que fazer? Tu sendo mestre, não sabes o que fazer? Toda vez que você se perca naquilo que você deve fazer no ministério, ou como pessoa do ministério, ou como chamado do ministério, ou como pastor, ou como profeta, ou como... O que fazer? O que fazer? Você perdeu o conhecimento. Isso se refere a não somente ler e conhecer. Conhecimento se refere à revelação. Conhecer a Deus. Conhecer a essência de Deus. Eu conheço Deus. Minha mãe criou 16 filhos. E nunca vi minha mãe louca, porque às vezes faltava comida. Mas nunca vi minha mãe se descabelando, nunca vi minha mãe se descabelando. 6 filhos nas missões, e não era esse frio daqui não, esse frio aqui é alto verão do Chile. O inverno do Chile, meu irmão, é fome e frio que você vê fantasma. Daqui a pouco eu olhar para o meu irmão, dá vontade de fritar meu irmão, comer mesmo.
Hein? Nasceu o bebê, essa coxinha frita deve ser gostosa. Que era fome só Jesus. Hein? O que fazer? Não. Minha mãe sabia o que fazer. Ela orava, e eu sempre falo isso, eu orava com o olho fechado. Um frango assado cai aqui do céu. Porque ela sabia o que fazer. Você sabe o que fazer. É orar, é jejuar, é buscar, é rasgar a carne, é sei lá, ficar doido. Você sabe o que fazer. Você vai ter que chamar a atenção do céu. Você sabe. Só que o comodismo, você não tem a revelação, meu filho. Quando alguém que diz assim, rapaz, o que eu faço com esses discípulos? Você não sabe o que fazer? Mata ele. Você não sabe o que fazer? Já jejuou por ele? Daqui eu estou com ódio dele. Suba no monte comigo 5 dias, que esse ódio sai. Quer subir comigo? Ai, vamos, 3 dias então. Vamos no monte comigo 3 dias. Te garanto que eu desço, e eu já odiei alguns por aí. Odiei, mas Deus me tirou ódio. Como sai? Eu sei o que fazer, só que eu não quero fazer, mas eu sei o que fazer. Estava na aula aqui no sábado, na hora me deu uma revelação. Paulo exige assim, até que chegamos à unidade da fé. O que é fé? É aquilo que não se vê. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Agora é fácil falar, irmão, unam-se, que eu estou vendo. Unam essas cadeiras, juntem as cadeiras para fazer um trabalho. É fácil unir o que nós vemos. Agora unir o que nós não vemos. Só que é diferente, a fé de Fábio Abud é 1 tonelada, a minha é 1 grão de mostarda. Como unir? Unam-se na fé. Unidade, até que chegamos à unidade da fé. É impossível. Unir é o que não se vê. Pois é. O que nos desune é o que nós vemos. Tudo que gera briga dentro da igreja é o que nós vemos. É cadeira, é cargo. Esse discípulo é meu. Tu pegou meu. É meu. Tudo que gera briga dentro da igreja e desune é o que nós vemos. Forte demais. Sendo que o que nos deveria unir é o que nós não vemos. Que seu grande problema, nós somos tendenciosos. E estou falando de um Samuel que está com um chifre cheio de azeite, e ele chega e diz, vê Abinadab e Schwarzenegger fala assim, tríceps, o trapézio do cara era uma montanha, parecia um camelo. Esse é o rei lindão. Quando vai derramar, epa! Não se precipita. Cuidado. Venha, Samar, agora é o Samar, como que chama o outro lá? Stallone, chamar Stallone. Não, também não. Quem falta? Davi, é um coitado lá. Ixi, seu garoto lá, é para cuidar da ovelha. É um maluco que sonha que mata urso, sonha que mata leão, mas deixa para lá. É ele mesmo. Você está diante do rei de Israel, Samuel. Então, o que nos desune é o que nós vemos, e o que nos une é aquilo que nós não vemos. Quer se unir com alguém? Entre pelo caminho da fé, entre pelo caminho da visão celestial, daquilo que o Senhor nos comissionou. Queridos, o que mais nos deveria unir como igreja é o fator que Cristo, o que promoveu, Cristo veio aqui, vidas, para que ninguém pereça, amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, são vidas para o reino. O que mais nos deveria unir é o que mais nos desune, horas. Não estou falando aqui num contexto talvez local, mas estou falando de uma universal com uma mundial. Porque uma é universal, até só mundial. A outra é cósmica, a outra é terrena. Está limitada mundial ao planeta Terra. E a outra está limitada a Marte, Júpiter, Saturno, porque é universal. Então é grande a briga. Não tem como medir essa briga, porque é muito pesada. E um rouba o horário do outro, e um briga. Que briga dos infernos é essa, gente? Eu estou numa sala de aula, eu posso falar aqui, citar nome de Bíblia, de tudo que. Porque é uma aula, eu preciso citar isso. É antiético, mas eu falo em nome de Jesus. Essas brigas são do capeta. O que fazer? O que fazer? Você perdeu a noção do que fazer, cidadão. É só isso. Você não sabe nem para que foi chamado para fazer. Segundo, a habilidade é quando alguém se pergunta, é capacidade.
capacidade ou como fazer. Porque tem gente assim, que até sabe o que tem que fazer. Até sabe o que tem que fazer. Mas não se prepara para fazer. Esse é o problema do ministério. É quando alguém começa a perder a habilidade, a capacidade para fazer. Ou seja, tudo bom, eu sei o que eu devo fazer, mas você está capacitado para isso? Tem um endemoniado lá, ó. Tem um endemoniado lá. E está furioso. E está com uma faca na mão. Eu sei o que eu devo fazer. Eu tenho a revelação. Eu sei o que eu devo fazer. Tenho que expulsar o demônio. Tenho que expulsar o demônio. Eu já vivi casos assim, doido, loucura. O que fazer? Eu sei. Aí vem a pergunta: estou capacitado para fazer? Tenho habilidade? Tenho orado? Tenho jejuado? Se eu expulsar, vou passar vergonha? Ou vai acontecer como um pastor que o endemoniado pegou no cachecol e começou a enforcá-lo e eu tive que ajudar, porque estava enforcando ele, literalmente enforcando o pastor. Expulsando o demônio de cachecol. Ainda com aquele nó, sabe? Segurou e não. Oh! Que vergonha. Que vergonha. Estou capacitado para isso? Eu sei como evangelizar. Sei como evangelizar. Agora, estou capacitado para evangelizar? Vou entrar no prostíbulo. Estou capacitado para isso? Tem um ministério que trabalha aqui em São Paulo, que trabalha numa van, com um desafio no interior, que tem uma casa de meninas recuperadas da prostituição, e ficam em São Paulo, numa van, e falam para mim, e vem, são só casais. E chegam na menina e falam assim: você quer sumir? Quanto que é a sua hora? É 50 reais? 100, eles pagam 100 reais, e nessa hora que ela poderia estar com um homem fazendo coisa errada, eles evangelizam, pagam a menina, evangelizam a menina e falam: nós vamos sumir com você. Eu não posso sumir, estou devendo, nós vamos sumir com você. Quer sumir? Filha de pastor, filha de presbíteros, filha de crente, de igrejas aí. Choram, se arrependem, muitas delas entram na van e somem, vão para o interior e ficam lá se preparando para serem missionárias, para serem mulheres de Deus. Existe isso. Existe, então, a capacidade para evangelizar. Como entrar no mundo, no mundo do tráfico? Eu já lidei muito no mundo do tráfico. Sei como lidar com malandro. Malandro, você tem que chegar com postura de autoridade e amizade. Você não pode chegar... Não, você tem que chegar: aí, meu, tudo bom, queridão? E olhar nos olhos. Tem um que agora eu estou subindo no Morro da Asa Delta lá. Tem um que tem uma boca de trás. Toda vez que eu passo, ele me aponta a arma. Não sei o que deu comigo. Não sei o que ele tem comigo. Eu passo, ele me aponta a arma assim. Eu vou parar. Um dia desse eu vou parar. Já estou me preparando, porque eu vou parar. Toda vez ele, a pistola. E quando eu desço, porque eu desço com a bandeira do Brasil, ele diz: que é esse maluco aí que vai orar? E me aponta. E Deus fala: você vai parar um dia, só que você vai se preparar. Vou ter que parar. Vou ter que preparar, porque esse maluco chamado Marco Aurélio, que anda com 2 balas aqui, que eu trago às vezes para cá, esse cara era terrível, era assassino. Era aqueles que matavam de facão do que tinha na mão, ou senão com a unha. E eu evangelizei, ganhamos ele para Jesus. Levou 3 tiros na cabeça, morreu. E foi resgatado, resgatamos ali na UTI e tudo. E hoje é um servo de Deus. Quem pode imaginar que um cara desse ruim, pensa num cara ruim. Era esse daí. Diz que é o único maluco que me acompanha nos montes lá. Habilidade. Tá faltando doido. Esse toque é mais um, né, apóstolo? Dá a pistola aí. Verdade. Habilidade. Me capacitei para isso. E aí vai. Estou capacitado para isso. Terceiro, atitude é vontade ou querer. Vontade, aí é vontade ou querer fazer. Aí que está mais profundo. Porque o que dizer que tem conhecimento, tem até habilidade, mas não quer fazer. Já não vou não. Não vou não, não quero fazer. Dá uma de Jonas. Você, Jonas, foi escolhido para salvar uma cidade inteira. Deus que me livre. E não é porque estava comendo, não, porque ele queria que descesse fogo do céu e matasse todo mundo lá. Tem que ser muito endemoniado. Profeta endemoniado, mas existe. Ó, não quero fazer, não quero pregar. Eu vou para Nínive. Eu vou para Tarsis. Vou-me embora. Ao contrário. Era para ir para o Rio de Janeiro, ele foi para Curitiba. Contrário.
Esse tipo de gente tão indigesta que até o peixe vomitou ele, gente. Não aguentou. Então, querer fazer, vontade de fazer. Agora sempre começa por aqui também. Quero fazer. Sim, quer fazer, mas você sabe o que fazer? Tá bom, agora eu sei, tem uma revelação, mas você se capacitou para fazer? E aí vai. Tudo isso tem que ser equilíbrio, porque tem gente que tem capacidade, e não sabe que sabe. Tem gente que sabe e não sabe que sabe. Tem gente que pode e não sabe que pode. Não sabe o que fazer e tem o talento, tem o dom. E aí vai. Tem uma irmã que eu falei, preparou um bolo alguns tempos atrás. Eu falei, irmã, quem faz bolo assim não pode estar passando nesse. Você que fez esse bolo. Era um negócio assim fora do normal. Discípulo de Jesus, mas da geração do Abidão. Eu falei, começa a fazer bolo e encomenda, trabalha, faz um cartãozinho de encomenda de bolo. Eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Está passando necessidade. E começou a fazer bolo, e começou a vender bolo, e começou. Nem ela sabia que ela sabia fazer. Tinha capacidade, mas não sabia o que fazer. E nem vontade de fazer. Agora faz bolo de todos os tipos de bolo. Por quê? Pena que eu entrei em jejum, porque eu perdi um freguês. Olha, o querer fazer, eu preciso... Isso está ligado à ação de Deus. Eu quero fazer, eu vou tomar atitude. Capacidade, ao mesmo tempo, me capacitei como fazer. Só que eu sei o que fazer. Há uma frase que eu já passei para você, se não me engano, também diz: quem não quer fazer é preguiçoso, quem não pode fazer é limitado, e quem não ousa fazer é covarde. Tinha escutado? Repetindo, quem não quer fazer é preguiçoso, ou seja, vontade de querer fazer. Quem não age com essa ação aqui, vontade de querer fazer, é um preguiçoso, é um acomodado. Tem tudo na mão, mas o cara é preguiçoso. Tem tudo para vencer na vida, mas ele prefere ficar na televisão, no WhatsApp o dia inteiro, ou no Facebook, ou nas redes sociais, perdendo tempo. Mas tem chance de ganhar alma, tem chance de pastorear, tem chance de fazer a célula crescer, tem chance de pregar, tem chance de tudo. Devia estar aqui fazendo o ITER também. Mas não faz, não quer, não se aprimora, ou seja, não tem vontade. É um preguiçoso. Existe a possibilidade de alguém não se desenvolver e crescer por preguiça? Só que preguiça não está ligado à habilidade nem conhecimento. Preguiça é preguiça. Preguiça é preguiça. E aí vai. Quem não ousa fazer é um... Perdão. Quem não quer fazer é um preguiçoso. Quem não quer fazer é um preguiçoso. Segundo, quem não pode fazer é habilidade. Quem não pode é um limitado. Aonde eu estou limitado? Saiba das suas limitações como pastor. Saiba das suas limitações no ministério. Eu sempre digo que o homem sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe até onde chega a sua limitação. O homem forte não é aquele que tem toda a força, mas é aquele que sabe aonde está a sua limitação. O homem santo qual é? Que aquele que é santo, santo, santo? Não, é aquele que sabe aonde está o seu limite. Acabou. Aqui, acabou a conversa. Porque eu sei até onde vai a minha santidade. E até aqui, acabou. Desliga, acabou. Eu sei até onde vai a minha santidade. Isso é o que não pode fazer um limitado. Até onde vai tua limitação? Até onde vai esse tanque de gasolina que você tem? Até onde você é capaz de pregar? Até onde você é capaz de abranger como pastor, como líder? E o último, quem não ousa ou quem não sabe fazer é um covarde. Quem não ousa fazer é um covarde. Quem não ousa, porque tem gente que tem tudo, tem habilidade e conhecimento, mas ele não ousa fazer. Vou repetir para quem não pegou. Quem não quer fazer é preguiçoso. Quem não pode fazer é limitado. E quem não ousa fazer é um covarde. Ok? Entenderam isso? Que Deus nos dê graça para que possamos vivenciar a glória do verdadeiro ministério em Cristo Jesus. E que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, revelação, santificação e tudo o que precisamos, em nome de Jesus. Amém?